eu sou mais nutricionista que criador de camarão e eu gostaria aqui falar do valor nutricional de farelos fermentados e antes de ir pela frente dizer que nós conhecemos muito pouco quais são as transformações que acontecem quando esses farelos ou a ração fica fermentada. E Gael acaba de apresentar alguns elementos disso, falando do aumento da quantidade de proteína, no aumento de alguns aminoácidos que são de grande importância para entender o que o camarão finalmente vai consumir. Então, a primeira pergunta que eu tinha é por que usar farelos? As farelos, na verdade, são os ingredientes de uma ração. Uma ração não é outra coisa que uma mistura formulada, tecnicamente, de vários farelos, e esses farelos misturados podem ser pelletizados para ser oferecido em forma de pellet, ou ser oferecido em farelos mesmos, o que é muito comum para a cria de aves. E eu gostaria de compartilhar assim com você uma comparação entre uma ração de frango e de camarão. Não querendo faltar respeito nem ao frango, nem ao camarão, mas eles têm muito em comum. Aqui nós vemos aqui uma ração de frango de 20% de proteína, comparado com 35% de proteína em camarão, e os dois estão usando farelo de soja, em quantidades diferentes, obviamente, porque o nível de proteína é diferente também. Farinha de peixe era usado também no passado muito na ração de frango, 9% em frango, 15% em ração de camarão. O milho é uma parte importante da energia da ração do frango. Nós temos glúten de milho, que é a fração proteica do milho em camarão, farelo de trigo ou farinha de trigo, óleo vegetal para aumentar a energia e os lípidos, minerais e vitaminas. Então, nós podemos ver nesse slide que, a verdade, os animais compartilham os mesmos princípios de nutrição e os animais aquáticos, como o camarão, têm mais que em comum do que pensamos com os animais terrestres que são criados hoje. Como o preço de camarão se vai acercando ao preço de frango, nós temos que pensar mais frango que camarão agora. Outra formulação para frango de corte, que não tem farinha de peixe, vou voltar sobre esse ponto mais tarde, onde nós vemos que os três primeiros ingredientes, que basicamente milho e soja, são mais de 90% da ração toda, e os outros porcentagens são um pouco de óleo e os premix. Por que fermentar? Essa pergunta tem que ser respondida muito melhor e mais cientificamente do que temos agora, mas não temos que dizer que não é novo. Fermento alimentos em alimentação humana tem milhares de anos, e na aquacultura também é muito velho. Eu quero aqui colocar uma hipótese, que acredito não só é minha, mas uma hipótese que é relacionada com o camarão, que em inglês se chama Unknown Growth Factor, o fator de crescimento desconhecido que chegaria desse SCP, que é Single Cell Protein, ou uma fonte de proteína unicelular. Todos nós sabemos que camarão a densidades baixas crescem rapidamente e que os crescimentos desses camarões a densidades baixas são mais rápidos que o que pode ter com as melhores rações. Então, o que encontra o camarão na natureza? Qual é a produtividade natural que ele está comendo? Então, o que todos nós sabemos que o camarão está pastando naturalmente ao fundo do viveiro o tempo todo. Todos nós sabemos isso quando inspecionamos um camarão antes do arraçoamento. O intestino de camarão está cheio de sedimento do fundo do viveiro. Esse sedimento tem uma matéria orgânica fortemente colonizada. Estou falando de 1 milhão a 100 milhões de bactérias por grama, que é um nível muito alto. Muito alto.
Então, é bem possível que alguns nutrientes essenciais sejam presentes nos micro-organismos que o camarão vai pasteando o tempo todo quando ele está acima do fundo do viveiro. E aqui seria o postulado que ligaria os bons resultados também dos farelos fermentados com a biologia mesmo do camarão. Essa foto que achei faz pouco tempo representa um corte em microscopia eletrônica de farelo de soja. E você vê aqui todos os pontinhos brancos que temos nesse slide são bactérias que invadiram completamente o farelo de soja. Então, o farelo de soja fermentado é colonizado por dentro por um número muito grande de bactérias que terminam tendo uma contribuição nutricional também. A composição nutricional do farelo, obviamente, é o farelo de mais valor e de composição nutricional melhor, é o farelo de soja, que seria o ingrediente rei, se eu posso dizer. Nós temos aqui dois farelos muito usados, o farelo de arroz usado para o bocashi, farelo de soja usado para nutrição direita. Vemos que uma fonte de proteína, que é o farelo de soja, e o farelo de arroz é mais bem uma fonte de gordura e de energia também. Comparando, fazendo o cálculo de uma mistura de 80% a 20% de farelo de soja e de arroz, o que seria mais bem o resultado de misturar um bocashi fermentado com farelo de soja, nós teríamos uma proteína de 39%, uma gordura de 3%, energia de um pouco mais de 4 quilocalorias, e um perfil de aminoácidos que vou comparar mais tarde com os requerimentos do camarão. Os requerimentos de camarão que são formulados para rações comerciais, nós temos uma proteína de 35, tipicamente, uma gordura de 6 a 8%, uma energia de 4 quilocalorias, quero dizer que essa energia é bruta, não há energia disponível, e um perfil de aminoácidos que vemos na tela e que quero comparar aqui. Então, comparando um farelo de soja misturado e fermentado, calculado, esses não são valores de análise, nós temos valores equivalentes entre um e outro, uma ração a 35 e uma mistura de farelo a 39. Nós temos aqui os outros parâmetros nutricionais, que é a gordura, a energia, a lisina, a metionina, a treonina. Os três últimos são aminoácidos. Nós vemos claramente uma diferença de gordura, vou dizer de uns 2, 3%, que teria que ser complementado. A energia da ração é igual, nós temos mais de 4.000 quilocalorias. A lisina até melhor, porque o farelo de soja é excelente fonte de lisina. A metionina é um pouquinho abaixo, mas aqui seria muito bom confirmar as informações de Gael pertinendo que o farelo de soja fermentado vem crescer a concentração de metionina, e os outros parâmetros estão alcançando os requerimentos do camarão. Aqui nós temos os mesmos dados, mas em formas cifradas e em tabela, e aqui com as setas nós vemos os parâmetros que poderiam precisar de nossa atenção para melhorar a qualidade nutricional dos farelos, nesse caso de uma mistura de farelo de soja e de arroz. Correção nutricional dos farelos, que é um tema que acredito é novo para muitas pessoas, mas que é muito possível. O farelo de soja, obviamente, é um subproduto da extração do óleo do grão de soja, que nós vemos aqui nessa tela.
a extração do óleo é feita por uma prensa e o que sai da máquina é uma torta de soja, uma torta compactada que nós vemos aqui na tela, e ela pode ser moída para ser usada diretamente em silos de fabricação. Esse farelo de soja, em microscopia eletrônica, tem umas características muito interessantes. Nós vemos aqui no centro da tela essas estruturas porosas, que, a verdade, eram os tanques de armazenamento do óleo adentro da semente da soja, que agora são disponíveis para poder absorver outro tipo de líquido, como, por exemplo, uma água, bocashi líquido. Então, o farelo de soja, a verdade, é uma esponja. Vamos ver isso mais tarde. E o fato que esse farelo de soja seja uma esponja oferece oportunidades para manipular a composição nutricional, porque podemos colocar acima desse farelo, durante a fermentação, alguns nutrientes que poderiam corrigir esse farelo da mesma maneira que um premix termina corrigindo a composição nutricional de uma ração. Quais são essas correções nutricionais possíveis? O primeiro ponto que gostaria de mencionar, obviamente, são os parâmetros que acabamos de ver, uma correção talvez de metionina, aumentar a gordura com o óleo de peixe, e corrigir talvez um índice de cálcio, sobretudo se as águas não são muito duras. São coisas bastante fáceis que podem ser feitas diretamente durante a fermentação. O segundo ponto, para mim, ainda mais interessante, por primeira vez, acredito, temos uma ferramenta realmente acessível para poder nutrir nosso camarão com os sais que eles não sempre encontram em cria de água doce. São 4 cations que são importantes, que é o cálcio, sódio, magnésio e potássio. O cálcio normalmente não é muito limitante em ração, na verdade, ele é excedente em rações. Mas o sódio, magnésio e potássio podem ser diretamente deficientes. Se fala muito de balanço iônico, que eu não sei se balanço iônico é a palavra correta aqui para usar. Eu, como nutricionista, eu vejo mais bem que o camarão não precisa ter uma cópia do balanço do água do mar, mas ele precisa simplesmente receber a quantidade de sódio, de magnésio e de potássio que corresponde com seu requerimento nutricional. Por isso também nós colocamos sal acima da nossa comida, porque precisamos de sódio. E o camarão também tem um requerimento conhecido em sódio, em potássio e magnésio, e nós temos que alcançar esse requerimento da mesma maneira que precisamos alcançar os requerimentos de aminoácidos, como lisina ou metionina. Nós podemos usar também essa esponja para poder colocar alguns ácidos orgânicos, os óleos essenciais, para melhorar a saúde e a exclusão de patógenos. E esses produtos já não são perdidos na água, eles vão penetrar, entrar dentro da soja. E para talvez adiantar alguma pergunta, os probióticos têm essa particularidade de poder conviver com esses ácidos orgânicos sem ser matados por eles. Então, o que permite, obviamente, usar também uns probióticos adentro do produto. O camarão precisa de um pellet. Estou aqui também antecipando algumas perguntas. Não, pode ser. Ele precisa de um pellet. Na indústria desenvolveu tecnologias cada vez mais sofisticadas, caras, para produzir pellet de uma perfeita qualidade. No passado, o pellet tipicamente era 2,2, 2,3 milímetros. Estamos agora produzindo pellet mais pequeno, que podem alcançar até 1,2 milímetros, a metade do primeiro.
São tecnologias, obviamente, caras. Mas como, então, interpretar que o camarão pode se acomodar facilmente de um farelo de soja? Aqui tenho tido a curiosidade de peneirar um farelo de soja de uma qualidade X, onde achei 85% acima de 1000 milímetros. Então, nós temos aqui partículas grandes, até bem maior a uma partícula, a uma ração de camarão. E as outras partículas mais pequenas, como o David explicou, podem ser usadas para estadios menores da cria do camarão. Aqui tenho outra qualidade de farelo, que foi moído mais fino. Temos partículas de abaixo de 500 micras por cima de 1000 micras. Obviamente, podemos, aqui, David me vai perdoar de usar 2 slides da apresentação dele. Nós podemos, obviamente, fazer umas bolas para poder oferecer esses farelos fermentados em uma partícula que não vai ser tão facilmente espalhada dentro do viveiro. Na prática, como fazer? Nós temos que ser aqui, acho, humilde. Nós sabemos muito bem como essa nova ciência é, somente posso compartilhar o que nós estamos fazendo na nossa fazenda. Deixamos fermentar o simbiótico durante 24 horas, como todos vocês sabem fazer, né? Usamos uma mistura de farelo de arroz, teve uma marca chamada Simbiótico, que é formulada precisamente para permitir o desenvolvimento rápido e prolongado das bactérias. E esse bokashi é depois misturado diretamente com o farelo de arroz e arrasoado em forma de bola em bandejas normalmente. Na nossa fazenda, o farelo não espalhado, ele é unicamente arrasoado nas bandejas e temos uma substituição de 50% da ração. Pela manhã, a gente arrasoa o farelo fermentado e pela tarde a ração. Nós temos um pequeno vídeo aqui que quero mostrar para você entender mais facilmente como é feita a mistura e que tão rápido a soja consegue absorver esse líquido. São 4 baldes de bokashi, totalizando 50 quilos, misturado com um saco de farelo, que são de 50 quilos. E nos poucos segundos, depois de ter misturado o farelo com o bokashi, você vê que já está ficando seco, quer dizer que todo o líquido conseguiu entrar nas fibras porosas do farelo de soja. Para terminar minha apresentação sobre esse valor nutricional, então, os 2 ingredientes que estamos usando é o farelo de soja e o farelo de arroz. O farelo de arroz ele está chegando com o bokashi e o farelo de soja recebe uma quantidade igual de bokashi que de farelo. Eu estou usando o Probacil Equilíbrio porque são bactérias selecionadas e controladas, e eu acho importante que quando nós estamos alimentando o camarão com bactérias, que essas bactérias sejam conhecidas. Também no Probacil tem enzimas que vão ajudar a disponibilização de algumas fibras, tem fitasa que ajuda a disponibilização do fósforo, e o resultado, obviamente, depois de 24 horas, temos o soja fermentado. O protocolo final, então, para ser claro, o que nós estamos usando na fazenda, usamos um saco de 30 kg de Cassimax Symbiotic, que é uma mistura de farelo de arroz com alguns elementos que favorecem o crescimento da bactéria, 100 gramas de Probacil Equilíbrio
e 2 a 300 litros de água limpa. Estou insistindo que a água usada não pode ter outras bactérias que a bactéria do probiótico. Deixamos fermentar 24 horas. Depois de 24 horas, misturamos com o farelo de soja. A quantidade é igual, 200 quilos de farelo de soja com 200 litros de bocashi fermentado. Possivelmente, se pode corrigir algumas deficiências nutricionais, que sejam aminoácidos, que sejam sais minerais para ajudar a criar do camarão na água muito doce. Voltamos a colocar a mesma mistura em sacos de raffia da ração e deixamos fermentar 24 horas. Eu posso dizer que a temperatura aumenta significativamente dentro do saco, o que confirma a fermentação, e o pH baixa a 3, 4 dentro de 24 horas. E depois se arrasoa de maneira normal em bandejas ou ao voleio. Com isso termina minha apresentação. Acredito que esse é um novo mundo que temos que descobrir, que temos que documentar cientificamente o que acontece durante essa fermentação, tanto nutricionalmente como os impactos sobre a saúde do camarão. Esse protocolo de fermentação, ele pode ser usado, obviamente, com ração diretamente, ou com farelo, aí deixando a cada um descobrir quais são os protocolos mais adequados para sua fazenda.